Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 6 de novembro. Dedique tempo para conhecer as pessoas. Não julgue apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. João capítulo 7, versículo 24. O versículo de hoje é uma palavra muito clara e específica de Deus para nós. Ele nos diz para não julgarmos as pessoas superficialmente ou pela aparência. Durante anos eu fui o tipo de pessoa que fazia julgamento precipitado. Deus tratou seriamente comigo sobre isso, diversas vezes. E, por fim, percebi o perigo de julgar apressado e superficialmente. Antes de julgar as pessoas, precisamos empregar um tempo para conhecer quem elas realmente são. De outra forma, podemos aprovar alguém porque ele parece ser algo, quando na verdade não é. Ou 2. Podemos reprovar alguém por causa de alguma aparência ou ação exterior, quando essa pessoa é na verdade uma pessoa maravilhosa por dentro. Todos nós temos as nossas pequenas peculiaridades, as nossas pequenas esquisitices, comportamentos e maneiras que não são facilmente entendidos pelos outros. O próprio Deus não julga pela aparência e precisamos seguir o seu exemplo. Davi nunca teria sido escolhido para ser rei de Israel se o povo tivesse julgado superficialmente. Até a sua própria família o desconsiderava. Mas Deus viu o coração de Davi, o coração de um pastor. Deus viu um adorador, alguém que tinha o coração voltado para ele, alguém que era maleável e moldava-se em suas mãos. Essas são as qualidades que Deus valoriza, mas elas não são sempre óbvias ao primeiro olhar. Eu o encorajo a buscar a Deus e deixar que o Espírito Santo fale com você sobre as pessoas. Ele conhece o coração delas e ele lhe dirá se você deve tomar cuidado ou buscar um relacionamento com elas. Confie nele e não no seu próprio julgamento, para dirigi-lo conforme você conhece pessoas e desenvolve relacionamentos. A palavra de Deus para você hoje. Tenha a mesma atitude para com os outros que você gostaria que eles tivessem para com você. 7 de novembro. Purificado pelo fogo. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Êxodo capítulo 13, versículo 21. A Bíblia menciona o fogo de Deus e como ele usava em nossas vidas em diversas partes diferentes da Bíblia. Se quisermos o melhor de Deus, precisamos dispor a suportar o fogo da purificação. Temos ouro em nós, coisas boas, mas também temos impurezas que precisamos ser removidas. Todos querem desfrutar o melhor de Deus, mas poucos estão dispostos a serem seguidos pelo seu fogo. Lembre-se sempre,
de que quando o fogo de Deus entra na sua vida, Deus tem o controle da chama. Ele nunca deixará que o fogo se apague completamente, nem permitirá que se destrua. Ele nunca permite que venha sobre nós mais do que podemos suportar. Ao longo de nossa vida, experimentamos tempos que parecem difíceis e outros tempos que são mais fáceis. Paulo se referiu a esses períodos e disse que havia aprendido a estar contente em qualquer um deles. Ele acreditava que a sabedoria de Deus era perfeita e que todas as coisas por fim contribuíam para o seu bem. Podemos escolher fazer o mesmo, resistir ao fogo de Deus. Não o impedirá de queimar em nossas vidas, só o tornará mais difícil de suportar. O fogo de Deus vem para queimar todas as coisas inúteis em nossas vidas e para fazer com que o que resta brilhe gloriosamente para Ele. Às vezes sentimos esse fogo queimando em nós quando estudamos a Palavra de Deus e somos convencidos por ela de uma área que precisa mudar. Outras vezes o fogo de Deus vem através de uma circunstância desagradável, na qual Deus está exigindo que permanecemos estáveis e demonstraremos um comportamento piedoso. A qualquer momento em que suportamos algo difícil para a glória de Deus, podemos ter a certeza de que a nossa recompensa virá no devido tempo. A palavra de Deus para você hoje. Se você passar por algumas coisas, não tenha de fugir, nem tenha medo delas. 8 de novembro. A sua fé funciona? Porque em Cristo Jesus, sem circuncisão, sem incircuncisão, tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Muitas pessoas acham que uma grande fé é o sinal número 1 de maturidade espiritual, mas creio que o mais verdadeiro teste de maturidade espiritual é andar em amor. A nossa caminhada em amor energiza a nossa fé. Não podemos ter um bom relacionamento com Deus sem ter fé em Deus. Mas o amor demonstra, dá poder e expressa a nossa fé. Se realmente amamos a Deus e temos fé nele, também amaremos as pessoas. O versículo de hoje nos ensina que a fé opera através do amor. O amor não é a conversa ou teoria, é a ação. Na verdade, a Bíblia diz que não podemos andar em amor se vemos um irmão passar necessidades. Temos o que ele precisa para suprir as suas necessidades e não o ajudamos. Ver 1 João capítulo 3, versículo 17. Jesus também disse que toda a lei e os profetas se resumem no amor quando declarou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas.
Mateus capítulo 22, versículos do 37 ao 40. Jesus disse essas palavras às pessoas que lhe perguntavam qual mandamento era o mais importante. Elas basicamente disseram a ele: Jesus, diga-nos qual é o ponto principal. Ele respondeu: tudo bem, vocês querem saber qual é o ponto principal? Vocês querem obedecer plenamente toda a lei e todos os profetas? Então, me ame e ame as pessoas. É simples assim. Jesus disse às pessoas que andam em amor é a chave para viver uma vida que seja agradável a Ele. Tentar andar em fé sem amor é como ter uma lanterna sem bateria. Precisamos ter certeza de manter a nossa bateria de amor carregada em todo o tempo. De outra forma, a nossa fé não vai funcionar. A palavra de Deus para você hoje. Deus é amor, e quanto mais o conhecemos, mais amaremos as pessoas. 9 de novembro. Os dons do Espírito Santo. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Muito se escreveu sobre os dons do Espírito ao longo da história cristã. A própria Bíblia nos ensina a importância dos dons do Espírito e a importância de não sermos ignorantes quanto a eles. Mas, apesar de toda a informação disponível hoje sobre o assunto, muitas pessoas são totalmente ignorantes a respeito desses dons. Eu, por exemplo, frequentei a igreja por muitos anos e nunca ouvi um sermão ou lição de qualquer espécie sobre os dons do Espírito. Eu nem sequer sabia o que eles eram, quanto mais que estavam disponíveis para mim. Existem muitas variedades de dons, como são chamadas na Bíblia Amplificada, que também se refere a eles como poderes extraordinários, que distinguem certos cristãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Os dons variam, mas todos eles procedem do mesmo Espírito Santo. Quando deixamos Deus nos dirigir no uso desses dons, eles acrescentam uma dinâmica maravilhosa de poder às nossas vidas. Em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10, relaciona os dons como dons de sabedoria, da palavra de conhecimento, de fé, dons de cura, operação de milagre, profecia, discernimento de espíritos, variedades, diversos tipos de língua e interpretação de línguas. Estes todos são habilidades, realizações e dons de poder sobrenatural, pelos quais os crentes capacitados de executar algo além do ordinário, e eles são disponíveis a todos os crentes. Não podemos forçar a operação de qualquer dom espiritual. Devemos desejar ardentemente todos os dons, mas o Espírito Santo escolhe quando e por meio de quem eles funcionam. Peça e espere pela direção de Deus com relação aos dons do Espírito.
a palavra de Deus para você hoje. Você não precisa viver em estado de fraqueza, porque o poder de Deus está disponível para você, hoje e todos os dias. 10 de novembro. A palavra de sabedoria. Pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz que Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós. O escritor do livro de Provérbios nos diz seguidamente para buscarmos a sabedoria e para fazermos tudo o que pudermos para adquiri-la. A sabedoria está disponível para todas as pessoas, mas a palavra de sabedoria é um tipo de sabedoria diferente daquela que todos podem possuir. Toda sabedoria vem de Deus, e existe uma sabedoria que pode ser aprendida com a experiência e atingida intelectualmente. Essa não é a palavra de sabedoria mencionada no versículo de hoje. A palavra de sabedoria é uma forma de direcionamento espiritual. Quando ela está em operação, a pessoa é levada a saber sobrenaturalmente, por meio do Espírito Santo, como lidar com um certo problema de uma maneira excepcionalmente sábia, de uma forma que está além da sua experiência ou do seu conhecimento natural, e que está alinhado com o propósito de Deus. Costumamos atuar frequentemente nesse dom, sem sequer estarmos cientes disso. Podemos dizer alguma coisa a alguém que nos pareça comum, mas para o ouvinte é uma tremenda palavra de sabedoria para a sua situação. Recebi palavras de sabedoria de criança que eu sabia com certeza que não faziam a mínima ideia do que estavam dizendo. O Espírito Santo estava tentando chamar a minha atenção e estava usando uma fonte por meio da qual eu saberia que ele estava falando. Peça e espere pela direção de Deus através da palavra de sabedoria. A palavra de Deus para você hoje. Busque a sabedoria, porque uma palavra de sabedoria, dita no momento certo, pode transformar uma vida. (11 de novembro) A palavra de conhecimento. Há outro, a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. A palavra de conhecimento atua de forma muito semelhante à palavra de sabedoria. Existem diversas interpretações da palavra de conhecimento, mas a maioria das pessoas concorda que ela está em operação quando Deus revela alguma coisa a uma pessoa sobre o que ele está fazendo em uma situação, e a pessoa que recebe o conhecimento não teria nenhuma forma natural de saber aquilo. Às vezes, quando Deus fala conosco e nos dá uma palavra de conhecimento a respeito de outras pessoas, sabemos que alguma coisa está errada com elas, ou sabemos que elas precisam fazer uma determinada coisa em uma situação específica. Nunca deveríamos tentar impor este tipo de conhecimento sobrenatural a ninguém. Em vez disso, devemos apresentá-lo humildemente e deixar que Deus convença a pessoa.
Às vezes, tudo o que Deus quer que façamos é orar pela pessoa. Embora a palavra de conhecimento em geral seja dada como uma ferramenta ministerial para ajudar os outros, ela também é muito valiosa na nossa vida pessoal. Por exemplo, este dom atua frequentemente quando eu perco alguma coisa ou não sei onde a coloquei. Não consigo encontrar o que estou procurando em lugar algum e de repente o Espírito Santo me dá uma imagem mental, uma ideia ou uma palavra sobre aonde a coisa está. Este é um exemplo muito prático de quando Deus dá ao conhecimento que não possuo naturalmente, e é uma maneira como a palavra do conhecimento pode operar na sua vida também. A palavra de Deus para você hoje. Educação é algo bom, mas o conhecimento de Deus é ainda melhor. Portanto, certifique-se de depender dele. 12 de novembro. O dom da fé. Há outro a fé, que opera maravilhas pelo mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Creio que há certos indivíduos a quem Deus dá o dom da fé, para ocasiões específicas, como uma viagem missionária perigosa ou uma situação desafiadora. Quando este dom está em operação nas pessoas, elas são capazes de acreditar tranquilamente em Deus para algo que outros consideram impossível. Elas possuem uma fé total em algo que deixaria os outros amedrontados ou até aterrorizados. Uma pessoa que atua com o dom da fé deve tomar cuidado para não pensar que os outros que não possuem este dom não têm fé. Pois quando o dom da fé está em operação em uma pessoa, Deus está dando a esta pessoa uma porção de fé incomum para garantir que o seu propósito seja cumprido. Ela pode ser usada por Deus para trazer coragem e consolo aos outros, mas precisa permanecer humilde e grata pelo que Deus lhe deu. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz: Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem a si mesmo como um conceito mais elevado do que deve ser, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Deus sempre nos dará a fé que precisamos para enfrentar o que quer que tenhamos de enfrentar. Entretanto, o dom da fé torna uma pessoa incrivelmente ousada. Qualquer pessoa que atua neste dom precisa ser sensível para entender que essa ousadia é dom de Deus e sempre dar graças a Ele por isso. A palavra de Deus para você hoje. Seja grato pela fé que Deus lhe dá para fazer coisas difíceis.